Boa tarde a todos. Quero parabenizar essa iniciativa brilhante da UFBA, né? Todo esse movimento de fazer esse congresso virtual com essa magnitude, com essa organização. E queria falar em nome do TEA, apresentando primeiro, né, quem é o grupo TEA, além das pessoas que estão aqui na mesa, Milena Pondé, Ana Paula Rubato, Adriana Matos e Laura Giotto. Temos também um grupo que é mais ampliado, né? Então, Rita Lucina, Ayara Argolo, neurologistas, professoras da UFBA, Bruno Solano, geneticista, e Gustavo Siquara, neuropsicólogo. O grupo TA surgiu a partir da nossa inquietação clínica, das nossas questões acerca do diagnóstico diferencial, comorbidades, excesso de diagnósticos, epidemia de diagnóstico de autismo, e a partir daí nós começamos a nos encontrar, discutindo o caso clínico e afinando um pouco a nossa visão. Ana Marta Ponte, que é nossa querida também parceira de trabalho, faz parte do grupo, estaria nessa mesa, não está podendo vir hoje em função do falecimento do seu pai. Uma notícia que nos deixou muito entristecidos, e então dedicaremos essa mesa à memória dele, né, Aurélio Ponte, que muito incentivou o trabalho de Ana Marta, que é um trabalho que muita gente conhece, quem é da Bahia certamente conhece, mas que é um trabalho muito minucioso, muito complexo, muito global em torno da sensório-motricidade. Ana Marta Ponte é terapeuta ocupacional, e nós estamos aqui, então, seguindo a nossa programação, mas certamente muito tocadas e influenciadas por todo esse trabalho que ela nos faz compartilhar a partir dos nossos estudos, discussões, avaliações conjuntas e tudo mais. Bom, o meu tema, eu vou trazer à tona a temática que a gente vai discutir ao longo da mesa com as outras palestrantes, e uma vai seguindo o gancho da outra, a partir das questões que serão pontuadas. A minha parte me coube trazer a discussão sobre o diagnóstico precoce, né? Então, eu tenho sido particularmente tocada por essa questão, porque trabalho com crianças autistas há mais de 30 anos, trabalho com intervenção precoce desde 1992, então já tenho uma longa trajetória nessa temática, participei de muitas pesquisas com relação a esse tema, inclusive o IRD, que é uma pesquisa brasileira, Indicador Clínico de Risco para o Desenvolvimento Infantil, hoje chamado Indicador Clínico de Referência para o Desenvolvimento Infantil. Então, o IRD foi uma pesquisa que foi feita para o uso de pediatras, mas não só, para vários profissionais da saúde da primeira infância, onde a gente articulou a partir da concepção da psicanálise, da constituição do sujeito, da posição dos pais em relação à criança, da posição da criança em relação ao outro cuidador, como a criança vai se organizando, se constituindo em termos psíquicos e como isso vai influenciando e organizando o desenvolvimento. Então, o IRD tem sido bastante usado para pediatras, é uma referência, inclusive, na caderneta de saúde da criança, porque ela foi feita, essa pesquisa, com o apoio do Ministério da Saúde, da área da saúde da criança, e, então, ela é um instrumento muito válido. Participei também, durante muitos anos, da divulgação da PREO, que é uma pesquisa para indicador clínico precoce, para indicador de risco de autismo, e o PREO também foi bastante validado, com a idade de 4 a 9 meses, como indicador de risco especificamente para autismo. Além disso, participei de uma pesquisa junto com a Universidade da Itália, de Pisa, sobre a comunicação do bebê, os primeiros momentos dessa comunicação, particularmente centrado no balbucio, e o balbucio não social, ou seja, que as crianças autistas, elas teriam uma alteração nesse processo comunicativo, e o balbucio, quando aparece, ele aparece mais voltado para o espaço, para o objeto, mas não necessariamente voltado para a pessoa. Então, nós temos tido todo um movimento de alertar a população, especialmente a população de saúde, os profissionais de saúde e educação, alertar quanto a essa necessidade de identificar precocemente alterações no desenvolvimento, né?
Porém, o que a nossa preocupação hoje é o que disso está se fazendo nesse momento, né? Então, nós temos uma situação complexa, que é esse aumento do número de casos de autismo. A gente tem as pesquisas atuais todas indicando de que o primeiro ano de vida de uma criança que depois terá o diagnóstico de autismo, ele é marcado por alterações, primariamente alterações sensóriomotoras, então diversas alterações, até na permanência de alguns reflexos que não são inibidos, assimetrias, dificuldade de organização da linha média, pobreza nos movimentos gerais, que são aqueles movimentos espontâneos que acontecem até o quinto mês de vida, e essas alterações na sensório-motricidade, dificuldade na aquisição de posturas, má qualidade no sentar, no engatinhar, além de estereotipias de mãos e dedos, além de toda uma questão da dificuldade comunicativa, sociocomunicativa, né, dos gestos, da imitação, da dificuldade do apontado, do reconhecimento do nome, enfim, além de toda essa gama de indicadores, o que a gente tem visto é que, como diz a Miklin, o autismo, ele se desenvolve, né, ele vai se organizando no tempo. Então, nós vivemos um impasse, não podemos deixar passar o tempo, não podemos deixar que ele esteja consolidado e organizado como síndrome autística aos 3 anos, tem que se intervir cedo, tem que se intervir no momento em que a coisa ainda é mobilizável, ainda há uma plasticidade, uma maleabilidade em termos de neurodesenvolvimento, e essa intervenção é justificada e é necessária tão logo essas dificuldades no desenvolvimento apareçam, ou seja, no primeiro ano de vida. Por outro lado, vários transtornos do desenvolvimento e até neuropsiquiátricos, eles vão apresentar alterações tanto na sensório-motricidade, quanto na comunicação, quanto no brincar, na socialização e repercutindo também na aprendizagem. Mas será que tudo isso é autismo? Todas as crianças que vão ter alterações no seu primeiro ano de vida, a gente vai poder falar de diagnóstico precoce de autismo? Será que essa é a melhor forma de abordar, do ponto de vista da intervenção, a população que está aí desassistida, especialmente uma população desfavorecida, que não conta com serviços e nem com profissionais capacitados? Então, é nessa provocação que a gente vai trabalhar essa tarde, com o intuito de afinar um pouco melhor a compreensão entre o que seria realmente um diagnóstico de autismo, o que seriam essas aproximações com outros transtornos, o que acontece quando uma criança pode apresentar um sinal de alerta, e aí a gente pode propor essa mudança, muito baseada em Michel Soulet, um pediatra psicanalista francês, que organizou na década de 80 toda uma rede de serviços e de atenção básica, em que a prevenção é grandemente articulada com todos os profissionais, e a partir daí, tudo isso foi se organizando com Michel Soulet, na França, na noção de sinal de alerta. Então, o sinal de alerta, ele alerta, como diz a palavra, o profissional de saúde a uma atenção e a uma vigilância. A partir daí, nós temos um segundo passo, que é a formação desses profissionais. E esses profissionais precisam ter uma formação mais ampliada, sair um pouco da sua caixinha, do fisioterapeuta, só olha a parte muscular, do fono, da motricidade oral e da organização desses processos, do psicólogo só vê o aspecto psíquico. Então, a gente precisa integrar, porque o desenvolvimento, ele se organiza uma competência, uma aquisição sustentada nas outras. Então, por exemplo, essa ideia do professor Filippo Muratori é de que a gente tem, primariamente no autismo, uma desorganização sensório-motora. E a partir dessa desorganização, o bebê ele não consegue, a partir de uma dificuldade de organizar o seu corpo, a sua postura, a sua organização, ele não consegue sustentar bem o olhar. Se ele não sustenta bem o olhar, ele vai ter dificuldade de imitação. Se o corpo dele é desorganizado, o outro cuidador vai ter dificuldade em sintonizar com aquele corpo, em dar sentido, em organizar uma comunicação, em poder fazer aquela engrenagem funcionar, né? Do sinal do bebê, do corpo anunciando e querendo dizer algo, né? Todo o comportamento não verbal, tudo que o bebê pode dispor de elementos para se comunicar. Esse outro vai estar, então,
se esse corpo é desorganizado ou com muita dificuldade, se o bebê fica em hiperextensão, se o bebê ele tem uma dificuldade em relação à questão sensorial, do som, do movimento, mudança de postura, tudo isso vai interferir na relação. E com isso, essas dificuldades de comunicação vão se organizando cada vez mais. Com isso, sem o olhar, sem a imitação, sem o engajamento, você vai ter dificuldades também da organização do brincar. Com isso, você vai ter dificuldades no processo de aprendizagem, de imitação. Já se viu também em muitas pesquisas uma intensa correlação entre a aquisição de linguagem e motricidade, não só oral, mas também manual. A gente vê muitos bebês com dificuldade de organização dessa motricidade manual. Então, bebês que ficam se agarrando com um objeto, mexem só um lado do corpo, não mexe o outro, né? Isso vai interferir diretamente na comunicação não verbal, no gestual. Então, é todo um complexo e toda uma organização que vai se dando, e a partir daí, a gente vai ter que entender que o desenvolvimento, ele se dá de forma integrada, onde os fatores hereditários, essa vulnerabilidade genética, os fatores ambientais, se os pais estão numa condição de acolher esse bebê mais tranquilo, se estão mais angustiados, se estão com depressão, se tem uma dificuldade também de lidar com a própria contingência da família, a circunstância na qual a criança nasce, se o bebê tem uma vulnerabilidade a partir de uma prematuridade, de uma alteração qualquer, de dor, de refluxo, tudo isso vai interferir na organização e no psiquismo dessa criança. Então, a gente vai ter um laço com o outro, suas dificuldades nesse laço, a gente vai ter todo um processo de desenvolvimento que vai se dar a partir de aquisições mais primárias e as outras que vão se sucedendo. E aos 2 anos de idade, o que acontece? As crianças estão todas hoje, estão situadas como dentro do espectro do autismo. Então, aí nós temos um problema, porque nem todas as crianças que têm alterações da sensorimotricidade, ou da linguagem, ou do humor, ou do brincar, ou da socialização, ou de alguns desses elementos, nem todas essas crianças estão dentro do espectro do autismo. E com essa questão da imensa divulgação do autismo, do diagnóstico de autismo precoce, a gente tem uma faca de 2 gumes. A gente pode estar aumentando, né, esses números, a gente pode não ter serviço suficiente para tratar essas pessoas, e a gente pode estar enlouquecendo os pais através de uma corrida por certos tratamentos ditos mais recomendáveis, mais intensivos, e que não há carga, não há como o sistema de saúde comportar. Então, eu diria que nós teríamos que pensar, né, em, sim, um alerta às equipes de saúde e educação, um alerta ao desenvolvimento, ao neurodesenvolvimento, aos sinais de alerta e atenção, há uma capacitação mais ampliada e mais maciça de todos esses profissionais que atendem à primeira infância, de saúde e educação, de uma forma mais integrada e global, a fim de poder identificar mais claramente essa situação de que é que está mais prioritário. O que é que está mais prioritário, né? Então, esse bebê, ele poderá ser encaminhado por um ATO e por um psicólogo, ou esse outro poderá ser encaminhado para uma fono e um psicólogo, enfim, esse outro poderá ter uma fono e um ATO e ser suficiente, né? E não necessariamente essa criança está dentro de um processo de autismo. Agora, é claro que tendo essa maior ampliação em termos de pesquisa, de estudo, de capacitação, vai ter que ter uma atenção maior, porque, de fato, quando a gente alerta, quando a gente desperta para o risco, a gente tem que oferecer tratamento, né? Porque não é possível deixar toda uma população enlouquecida, achando que qualquer sinal que está no Google, qualquer sinal, um ou outro, vai necessariamente levar ao autismo, sem que haja serviços preparados para receber essa demanda, né? Bom, então a gente vai continuar essa conversa. Eu vou passar agora para a professora Laura Giotto, né, que vai continuar essa dinâmica aí em torno da questão da linguagem. Você está sem áudio, Laura. Pronto, obrigada.
continuar mesmo falando um pouquinho sobre essa preocupação desse diagnóstico precoce, de forma geral, né? A linguagem, ela tem um peso muito grande nessa sinalização inicial da questão do autismo, porque uma grande parte das crianças, elas têm um atraso na aquisição da linguagem, né? Então, diante dessa dificuldade para falar, para se comunicar, existe um sinal de alerta para algumas famílias e, naturalmente, começa-se o questionamento sobre o desenvolvimento dessa aquisição de fala. Então, de uma forma importante, é importante a gente considerar que quando eu estou pensando na linguagem para a criança do espectro, eu não estou pensando somente na linguagem, eu vou explicar um pouquinho o que seria essa linguagem no slide futuro. Mas eu estou pensando sobre a comunicação. Então, um grande norteador na condição de pensar se esse atraso de linguagem pode ser de uma criança com sinais do espectro ou não, está muito vinculado a essa condição comunicativa. Uma criança que tem sinais de comunicação não verbal mais presentes e de forma mais eficientes, ou seja, as pessoas conseguem interpretar o gesto que ela faz, conseguem interpretar a expressão facial que ela faz, ela tem uma possibilidade muito menor de estar dentro do espectro do que as crianças que têm dificuldades nesses itens. Então, um ponto importante no processo da sinalização e no diferencial entre a criança do espectro ou não, vai muito nesse viés de compreensão sobre essa linguagem não verbal, a potência comunicativa que essa criança tem. Então, eu tenho crianças que falam muito pouco, mas são extremamente expressivas. Então, ela não precisa dizer para poder mostrar o que ela quer. Então, ela está com fome, ela come, ela tá com sono, ela faz que ela quer dormir, ela faz assim, cadê, sumiu, não sei, então ela tem um universo comunicativo, mesmo sem uma condição verbal presente, muito diferente do que as crianças dentro do espectro. A grande dificuldade está na compreensão justamente de que, para que exista linguagem e fala, é necessário que exista as intenções comunicativas, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre a condição verbal, que normalmente interessa para a maior parte dos pais. Eu atingir o índice de fala, esse miolinho aqui, eu tenho uma escala de habilidades a adquirir. Então, eu preciso aumentar as minhas intenções de comunicação, que é a minha pragmática, eu preciso ter um desejo comunicativo, e esse desejo comunicativo tem que ser variado. Normalmente, as crianças do espectro, elas têm um interesse de se comunicar para pedir objetos e pedir ações. Ela pede para você fazer alguma coisa ou para você dar alguma coisa para ela. Mas ela nem sempre faz um comentário, tem a intenção de se fazer um comentário do ó, dói, caiu, o avião passando, ouviu o barulho de uma porta. Então, ela tem uma restrição nessas tentativas comunicativas, nessas intenções de se comunicar. Quando ela tem essa restrição, ela acaba que adquirindo vocabulários, que é a semântica, bem restritos. Porque se eu só quero pedir coisas, para que eu vou precisar aprender palavras como gosto, como legal, como caiu, como doeu, né? Então, assim, eu não tenho como pedir um objeto, doeu, mamãe, a mamãe vai olhar para alguma coisa que está machucada e não vai entregar o objeto que doeu para ela. Então, a intenção comunicativa, ela define muito claramente qual vai ser o tipo de vocabulário que essa criança vai adquirir. A partir do momento que ela adquire vocabulário, ela consegue estabelecer rotinas de combinação desses vocabulários que vão dando as estruturas morfossintáticas, que é a formação de frase, e que são os recursos morfológicos que envolvem as flexões, conjunções verbais, né? Fica mais fácil. Tudo isso caminha, né? Pragmática boa, semântica boa, morfossintaxe boa, ela adquire os sons que são esperados da língua materna dela. E aí ela tem a condição de fazer a fala. Então, eu tenho um caminho muito grande para que eu consiga falar. Então, eu não posso pensar que a comunicação de uma criança ela está restrita apenas à fala, porque senão eu vou perder muitas etapas de estimulação e eu posso ter crianças que têm um potencial comunicativo excelente mesmo sem falar. Isso é uma coisa bastante importante da gente compreender, tá? Então, toda vez que eu consigo ter um bom desempenho relacionado a essas habilidades, eu consigo ter um bom desempenho comunicativo. Deixa eu só passar aqui que tem algumas animações, vamos ver.
tendo uma boa pragmática, uma boa semântica, uma boa morfossintaxe, eu reúno as minhas habilidades no sentido comunicativo e posso desempenhar a minha condição conversacional, que é um outro ponto que a gente também tem que ponderar. Eu tenho crianças que falam, mas não conversam. Então, a linguagem, ela tem um ponto importante, principalmente nessa nuance do diagnóstico diferencial. Eu posso ter crianças que falam um desenho inteiro, as falas dos personagens o tempo todo, mas ela não consegue usar aquela fala do personagem para a vida funcional. Então, tenho crianças que contam em 1, 2, 3, 4, 5, 6 em inglês, mas ela não consegue contar quantos carrinhos tem na frente dela, mesmo que seja em inglês. Eu tenho crianças que contam a fala toda, a música toda do Seu Lobato. Seu Lobato tinha um sítio, ia, e nesse sítio tinha uma vaquinha. E essa vaquinha fazia mu. Na hora que eu estou numa brincadeira com ela, ela não consegue usar aquele mu da música para o mu numa situação lúdica. Então, a potência de fala também não quer dizer que ela tem condições de se comunicar de forma efetiva e trazer um discurso dialógico, uma condição conversacional. São pontos que a gente tem que sempre ponderar com muito cuidado, principalmente para essa diferenciação em relação à fala. Então, se eu tenho uma boa habilidade linguística, uma boa condição conversacional vai aparecer, muito possivelmente o meu interesse interacional vai estar mais presente, eu vou ter o apoio das minhas funções executivas, eu vou ter o uso de comunicação não verbal, e aí eu vou ter, na verdade, os requisitos de teoria da mente preservados, por isso eu tenho uma capacidade comunicativa de fato eficiente. Então, quando a gente está pensando sobre a criança do espectro e a comunicação, a gente tem que entender que eu perpasso muitos outros contextos, como Daniele falou, não necessariamente apenas o contexto estrutural, eu tenho outras habilidades que eu tenho que considerar. E um ponto importante para a gente considerar é que, assim como o autismo é espectral, o transtorno de linguagem nas crianças do autismo também são. Então, assim, eu tenho uma variabilidade, uma heterogeneidade imensa nas crianças do espectro em relação a condições linguísticas. Então, aquelas habilidades que foram comentadas no início, né? Gramática, semântica, morfossintaxe. Então, eu tenho uma variação muito grande. Então, eu tenho desde crianças que vão ter um desenvolvimento de linguagens normal, típico, com pequenas sutilezas no nível de dificuldade, afinal de contas, a comunicação é algo que é persistente no quadro do espectro. Então, assim, a dificuldade comunicativa está desde o primeiro dia até o último dia dessa criança, desse jovem e desse adulto. Então, mas eu tenho crianças que vão caminhar ganhos de repertório de forma muito típica, mas vão ter pequenas sutilezas, por exemplo, no uso de prosódia, de entonação de fala, né? Vão ter talvez um pouco mais no uso da comunicação não verbal, perceber o que significa uma piscadinha num determinado contexto de interação social, tá? E eu tenho crianças que de fato vão ter transtorno de linguagem, vão ter dificuldades em todos os contextos daqueles círculos que eu pontuei. Então, elas vão ter dificuldade para pragmática, vão ter dificuldade em semântica, vão ter dificuldade na morfossintaxe. E essas dificuldades, elas podem variar ao longo da vida. Eu posso ter, no início, muita dificuldade de intenção comunicativa. Depois, ela pode ter mais dificuldade para ganhar vocabulário. Depois, ela vai ter mais dificuldade para formar frases. Mas, no passar do tempo, pode ser que eu retorne às dificuldades relacionadas a vocabulário, principalmente porque eu tenho um incremento de vocabulário ao longo da vida dessas crianças. Então, assim, ela sai de um contexto de um vocabulário lúdico, de brincadeira, passa para um contexto de vocabulário de aprendizagem, que a gente chama de vocabulário mais científico, que são vocabulários que não estão no dia a dia dela. Então, ela não está acostumada a ouvir a mãe dela falar assim, filha, correlacione para mim esse brinquedo com outro brinquedo. Mas isso acontece na escola. Então, de uma maneira geral, eu tenho uma variação de habilidades que podem estar mais ou menos afetadas a depender da faixa etária, a depender da escolaridade dessa criança, mas você pode, com certeza, encontrar algum tipo de aspecto linguístico afetado nas crianças com transtorno de linguagem do espectro, tá bom? E eu tenho as crianças que vão ser minimamente verbais, que são crianças que vão falar muito pouco, vocalizar muito pouco, tá? E são crianças que a gente precisa compreender e muitas vezes
eu vou ter que ter um apoio de um recurso de comunicação. Então, são os recursos de comunicação alternativa que existem. Existe uma grande resistência à adoção desses recursos de comunicação alternativa de forma geral, mas quanto mais eu limito a minha potência de comunicação de uma criança, mais eu limito o desenvolvimento cognitivo que ela possa vir a ter. Então, eu tenho muitas crianças, e são uma exceção, então, dentro dos estudos científicos, a gente tem mais ou menos somente 15% das crianças que caminham com potencial cognitivo adequado para a faixa etária, e não são verbais. Então, o que é isso? Porque os estudos longitudinais mostram que quem aderiu com maior precocidade à comunicação alternativa consegue, ao longo da vida, garantir um pareamento cognitivo maior em relação à faixa etária. Então, a gente não pode considerar a comunicação alternativa como uma opção de última, né? Tentei de tudo e ele não conseguiu, agora eu vou aderir à comunicação alternativa, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente tem que considerar que ela pode ser uma excelente estratégia para garantir a fala. Isso a gente vê na prática clínica com muita frequência. Então, dentro desse universo espectral que existe no autismo, é preciso ponderar justamente que eu tenho que entender as nuances linguísticas que acometem aquela criança, a possibilidade de evolução para uma fala, para uma criança verbal, e se não é possível, como atuar de forma mais diretiva para esses ganhos. Então, há sinalizadores, como eu disse, que são importantes do ponto de vista da comunicação, para a gente diferenciar se é um transtorno de linguagem apenas, uma dificuldade que está demorando para falar, uma criança que está demorando para falar, ou se existe a possibilidade de eu ter uma condição relacionada ao espectro. Então, quais são os sinalizadores que normalmente a gente pensa? Naturalmente é pensar na questão da potência comunicativa, no interesse comunicativo que essa criança tem. Mas eu tenho outros sinalizadores, como o uso de gestos, valorizar esse uso de gestos comunicativos é muito importante. Então, uma criança que aponta é uma criança que tem uma possibilidade comunicativa maior do que uma criança que não aponta e apenas te puxa. Tá? Então, o gesto é um ponto importante para a gente pensar sobre isso. Existe habilidades de atenção compartilhada que favorecem muito o aprendizado de nomes e vocabulários. Então, se a criança não consegue, por exemplo, olhar para um objeto e olhar para a mãe, não dá tempo dela ver o nome do objeto que a mãe está falando. Então, se ela não olha para o objeto, aliás, ela só olha para o objeto, mas não olha para a mãe, ela não vai entender exatamente o que aquela mãe está falando. Então, esse é um ponto importante. Desenvolvimento de pré-requisitos comunicativos são muito importantes. Atenção compartilhada, gesto é importante. E aí eu vou para situações que são situações temáticas linguísticas. Crianças do TEA falam mais nomes do que verbos, crianças do TEA têm mais dificuldade com pronome do que outras crianças, mais dificuldade em prosódia. Então, eu tenho alguns marcos que me auxiliam muito em ponderar se aquela criança é uma criança com transtorno de linguagem sem outra comorbidade, ou se é uma criança com transtorno de linguagem ou secundário a uma outra patologia, ou se é uma criança com transtorno de linguagem que é secundário ao TEA. E entender essas nuances são importantes ao longo da condição diagnóstica, né? Por isso até que a mesa tem esse objetivo e agora a gente segue numa sequência de informações de condições clínicas que podem, na verdade, se confundir na condição do espectro e impedir, talvez, um diagnóstico de forma mais clara e precisa no atendimento dessas famílias e dessas crianças em relação ao TEA. Quem segue falando agora é a Ana Paula, tá? Olá, estão me vendo, estão me ouvindo? Vamos checar. Tudo bem? Ok, tá certo. Muito bom estar aqui. Essa mesa foi um presente para a gente, porque a gente está podendo trazer essa questão que Dani puxou nesse início do aumento do diagnóstico de casos de autismo, da dificuldade que nós estamos tendo para poder separar o joio do trigo. E eu estava recentemente conversando com o doutor Francisco Assunção, que vai publicar
daqui a mais um tempo, uma nova edição do Tratado de Psiquiatria da Infância e Adolescência, organizado por ele, por Evelyn Kutzinski, e a gente estava lembrando que no início, quando eu, pelo menos, comecei a estudar sobre autismo, as taxas falavam de 4 casos para 10 mil. Hoje, a gente fala de um caso para 59, 50 crianças. Então, houve uma explosão que a gente ainda não está entendendo muito bem. Estamos, claro, todos mais antenados para a gente observar os sinais precoces, mas eu acho que a gente saiu de um extremo para o outro. Agora, a gente tem que tomar cuidado para a gente não considerar tudo como fazendo parte do espectro do autismo, e aí Laura vem, então, mostrando as diferenças em relação aos transtornos de linguagem, e a parte que me coube, porque eu assumo muitos pacientes que também têm transtorno no déficit de atenção e hiperatividade na minha prática, então ficou comigo essa tarefa da gente conversar um pouco sobre essa comorbidade, que é uma coisa relativamente recente, como comorbidade, apesar de vários autores, inclusive aí Milena e o grupo de pesquisa, já levantarem muito antes da liberação do autismo e do TDAH como possibilidade de comorbidade. Milena já trazia a avaliação de sintomas de TDAH em crianças com TEA. Então, essa classificação como comorbidade, ela é algo recente, ela vem de 2013 para cá, com o lançamento do DSM-5, e isso nos impõe vários desafios, porque, na verdade, a gente percebe que até 70% dos pacientes com TEA podem fechar critérios para TDAH. Em 8 crianças que têm TDAH podem ter TEA também. Então, isso favorece esse desafio, e sem contar que depois que eu concluir aqui com vocês, eu vou puxar a fala de Milena, o TEA, o transtorno do espectro do autismo, ele traz, em 70% dos casos, comorbidades. Então, é uma condição que vem com muitas outras comorbidades, que nós precisamos ficar atentos, e depois eu vou puxar a fala de Milena, falando sobre as alterações de humor, por exemplo, que acometem as crianças no espectro, as crianças com TDAH, e ela vai, então, discorrer mais sobre isso. Então, falando e pegando o gancho de Laura, que eu fico impressionada é que as crianças com autismo vão apresentar essas alterações de linguagem, e as crianças com TDAH também. E a comunicação dessas crianças também vai ficar impactada. E a cognição social também. Então, só para a gente organizar, e lembrando que nós temos interesses restritos e repetitivos, déficits na comunicação e na interação social para o transtorno do espectro do autismo. No TDAH, a gente também tem o tripé: hiperatividade, impulsividade e o déficit de atenção. Só que é o seguinte, nos 2 transtornos, a gente observa dificuldades de atenção, impulsividade, hiperatividade. Quando a criança é muito pequenininha, eu não sei as minhas colegas, mas eu falo sobre a minha dificuldade de saber se é, por exemplo, um TDAH grave ou é um autismo leve. O que está acontecendo? Uma criança muito hiperativa e desorganizada. Como é que a gente faz isso, Dani? Como é que a gente faz isso, Laura? Então, por exemplo, ambos os transtornos trazem uma história familiar positiva, uma influência genética. Ambos os transtornos levam a dificuldades na identificação de problemas, de sentimentos, de avaliação de desfechos de situações sociais. Então,
ambos os transtornos podem ter, por exemplo, uma pouca habilidade pragmática, podem falar muito, e essa fala pode ter uma falta de coerência. É claro que por motivos diferentes, mas a criança com TDAH, ela pode estar conversando com você, e na cabeça dela, aquele tema já foi concluído, e ela já passa por um assunto totalmente diferente. Na cabecinha dela, aquilo já foi resolvido, e a gente está tentando acompanhar o discurso, e a gente se perde porque ela diz coisas que parecem desconexas, mas não é isso, existe por trás uma lógica, só que para a gente que está avaliando, muitas vezes não é percebido de forma muito clara. Então, a gente precisa sempre estar atento, porque, por exemplo, a criança com TDAH também tem falhas para perceber sarcasmo, por exemplo, ironia. A criança com TDAH também pode ter uma dificuldade de reconhecer através das expressões visuais, eu digo através dos olhos, das expressões faciais, estados mentais. É claro que, no caso do autismo, isso está muito mais elevado, é muito mais intenso, mas também acontece no caso das crianças com TDAH. Então, o que a gente observa? Que no transtorno do espectro do autismo, digamos que a criança apresenta uma ausência de comportamentos positivos, então falha na aproximação e no contato visual, mas essa interação social vai ficar prejudicada também no TDAH, porque essas crianças têm um déficit na performance, por exemplo, elas têm uma dificuldade de encadear esse diálogo, e muitas vezes elas interrompem, elas se intrometem em temas, a falta de atenção, e muito mais, acreditem, a hiperatividade podem gerar esse tipo de dificuldade, que vai, para nós, ser uma questão de diagnóstico bem complexa. E pensando sobre isso, sobre a gênese dos dois transtornos, é interessante porque a literatura atualmente mostra que aparentemente os dois transtornos, eles têm semelhanças na sua origem, em sistemas neurais, que depois até a Adriana pode dar uma explicação melhor para a gente, mas de uma origem de sistemas neurais semelhantes, então parece que a origem é a mesma. Mas, por exemplo, o que é que acontece já que ambos são transtornos do neurodesenvolvimento, o que é que acontece nessa trajetória, por exemplo, que existe uma alteração de conectividade no transtorno do espectro do autismo e um aumento, digamos, um crescimento das camadas corticais em determinadas áreas da criança com TEA. E no TDAH vai justamente acontecer o oposto. Quanto mais sintomas de TDAH a gente vai identificando, e os exames de imagem mostram que existe um afinamento, digamos assim, né? As camadas corticais vão ficando cada vez menos espessas. Então, olha que interessante. Sem contar de que a gente tem, por exemplo, questões no autismo e a coerência central, por exemplo, que é bastante estudada no autismo, e que a gente percebe que se falha a coerência central, como no caso do autismo, o que é que isso leva? Então, há alterações de foco e de atenção, a imposição de uma perspectiva própria, a preferência pelo que é conhecido, a falta de atenção para tarefas novas, dificuldades nas escolhas e nas prioridades. E uma criança com TDAH vai apresentar isso, dificuldades na organização pessoal, dificuldade nas escolhas e em priorizar, porque as funções executivas vão estar muito impactadas. Essas crianças vão ter dificuldade de estabelecer associações, de generalizar. Então, o que é que eu, raciocinando em cima de tudo isso, o que é que eu acho? Que
ter autismo e TEA como comorbidades, para mim ainda é um desafio, a gente separar o joio do trigo e fazer um diagnóstico mais preciso. Então, para mim, isso é difícil, a gente precisa de muita observação, discutir muitos casos para poder a gente, né, melhorar a sensibilidade do diagnóstico para aprimorar as nossas intervenções. A gente tem que entender que, sim, confunde mesmo, principalmente nas crianças mais jovens, então a gente tem que estar preparado, né, com o radar ligado, para poder pensar numa coisa ou na outra, ou então nos dois transtornos de forma comórbida. É um grande desafio, mas em oportunidades como essa, a gente pode tentar amadurecer e desenvolver formas da gente aguçar o nosso olhar para que a gente melhore o diagnóstico entre esses dois transtornos e, consequentemente, a forma de intervenção, que é o que eu acho, como a Dani disse e Laura, a gente precisa aprender a separar o joio do trigo, mas, para isso, essas crianças precisam ser atendidas, precisam ser vistas, avaliadas, e a gente tem que fazer a intervenção para aquela questão que precisa de apoio naquele momento. Então, eu só relembrando que, além de questões de linguagem, de cognição social, o humor nas crianças com TEA, com a eclosão de crises, de colapsos, com agitação, isso é algo que pode acontecer, e muito também desencadeado por essa dificuldade sensorial e os incômodos e né, dessa desorganização sensorial que Dani falou, e o TDAH também vai carregar uma oscilação de humor que é muito característica do transtorno, e não tem nada a ver com transtorno bipolar, não é depressão, é do transtorno mesmo do TDAH, e então vamos complicar ou explicar, acho que complicar e explicar, porque Milena vai entrar aí falando sobre, professora doutora Milena Pondé, Milena vai entrar falando sobre isso, o que é pouquinho de alteração de humor do TEA, e que tem no TDAH também, essas alterações de humor, e uma nova categoria diagnóstica que ela vai explicar para a gente aí, e vai ser muito bacana. Então, eu quero agradecer, deixar minha palavra agora com Milena. Muito boa tarde, é isso, Ana Paula. A gente tem, em psiquiatria e em saúde mental como um todo, esse desafio de pegar tudo que está junto, misturado, e tentar fazer as classificações para que a gente possa oferecer um tratamento que seja mais adequado e mais individualizado. Eu queria, antes de começar, saudar a equipe técnica do congresso, desse segundo congresso da Universidade Federal na Bahia. Eu vou colocar o nome de Natália aqui, simbolicamente, mas a toda a equipe que faz esse trabalho, que é formidável, é impressionante o trabalho que a UFBA vem fazendo nesses congressos, num tempo de crise. O congresso do ano passado, a UFBA fez em, acho que menos de 2 meses, esse monumento gigantesco que é o congresso da UFBA. Parabéns a todos os envolvidos, principalmente a equipe de tecnologia, o magnífico reitor, realmente é um trabalho monumental. Então, meu nome é Milena Pondé, eu sou psiquiatra, sou professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, sou coordenadora, junto com Gustavo Siquara, do Labirinto, e esse grupo nosso aqui faz parte do TEAR. TEAR é um grupo de pessoas que estuda, que pensa, que discute juntos sobre o autismo. Então, me coube essa tarefa de falar sobre a interface diagnóstica entre o transtorno do espectro do autismo e a desregulação do humor.
Primeiro, definindo o que é desregulação do humor, é uma dificuldade, portanto, na autorregulação. O sujeito, ao ser afetado por estímulos externos que são negativos, que a gente chama de frustração, tem como resposta emocional explosões comportamentais, que são crises de birra na infância, que é diferente, por exemplo, da pessoa que reage com raiva, que se esquiva, que chora, que fica triste, ou que busca novas estratégias para fazer face à frustração. E algo que caracteriza a desregulação do humor também é um humor que é constantemente irritado. E aí eu faço aqui a oposição com o humor que é triste, com o humor que é eufórico, para a gente entender as diferenças. Essa desregulação do humor, esse conceito, ele já foi entendido no início da década de 90 até o início dos anos 2000 como um transtorno, um fenótipo do transtorno bipolar do humor na infância. Isso levou a um exagero de medicalização, como se uma explosão de diagnóstico de bipolar na infância. Depois passou a ser compreendido como um transtorno depressivo, que é como o transtorno da desregulação do humor é atualmente caracterizado no DSM-5. E agora, na CID-11, a desregulação do humor é caracterizada como transtorno de conduta. A nossa proposta é que a desregulação do humor, ela compõe o que se chama transtorno do neurodesenvolvimento, junto com essas outras condições que a gente falou aqui, alteração de linguagem, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o próprio autismo. Na infância, a irritabilidade crônica se associa muito a uma dificuldade de autorregulação, que gera, portanto, crises de birra. A criança ela tem poucos mecanismos para lidar com as frustrações advindas do meio externo. Como Laura bem falou, uma linguagem que ainda é incipiente pelo próprio processo de aprendizagem, de desenvolvimento. Além disso, pela experiência de vida, a criança ainda não desenvolveu estratégias para lidar com as frustrações que vêm do ambiente. Então, de uma maneira geral, a desregulação do humor se refere, portanto, a uma dificuldade de regular as emoções diante de estímulos externos que são frustrantes, gera reações comportamentais que são impulsivas e agressivas. Essa dificuldade, por sua vez, tem na base um humor que é cronicamente irritado, sendo que o tempo e a aprendizagem, as experiências de vida, ajudam o paciente a modular essas reações, fazendo com que o desfecho clínico na adolescência e na vida adulta, as explosões com frequência desaparecem, e aquilo que é a irritabilidade crônica possivelmente permanece como um sintoma na esfera do humor, que em geral o desfecho clínico é para sintomas de ansiedade e de depressão. Então, eu vou falar para vocês agora sobre essa interface entre desregulação do humor e transtorno do espectro do autismo. Ana Paula Robato falou muito bem sobre o imbricamento do que a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com autismo, e isso imbricado com desregulação do humor. De novo, tudo junto e misturado, e a gente tenta fazer uma separação, a gente tenta, porque a gente aprendeu com Aristóteles, fazer categorias para que a gente possa abordar essas crianças de uma forma mais específica, fornecer tratamentos que sejam mais específicos e melhor dirigidos. O transtorno do espectro do autismo, como a Ana Paula disse, tem uma tríade sintomática que se caracteriza pelo comportamento restrito e repetitivo, uma interação social que é pobre e um déficit na comunicação social. Eu vou deixar o comportamento restrito e repetitivo à parte, e a gente vai ver que esses dois outros grupos de sintomas fazem uma interface muito grande com a desregulação do humor. No transtorno do espectro do autismo, a gente sabe que a birra é muito comum. Quem trabalha com autismo sabe que explosões de raiva, crises de birra são muito comuns, e isso é um aspecto central do diagnóstico de desregulação do humor. Então, aí, uma primeira interface entre os dois transtornos. Por que é que a criança que tem transtorno do espectro do autismo tem muita birra? Por que é que isso acontece? Primeiro, Laura já abordou isso bastante, sobre a dificuldade de comunicar as emoções, os desejos e as insatisfações. A fala do autista, inicialmente, é uma fala solicitativa.
Então, quando se trata de emoção, é difícil da criança expressar simbolicamente de forma verbal, isso facilita a birra. Um outro aspecto é a hipersensibilidade sensorial, que nossa querida colega Ana Marta, que Daniele já mencionou, não pôde estar aqui conosco hoje, porque está passando pelo luto, que a gente já mencionou no início por Daniele. Ana Marta é especialista em desregulação sensorial, então a gente sabe que a criança que tem uma desregulação sensorial, ela tem uma propensão grande a ficar agoniada e fazer crises de birra nesse processo de hipersensibilidade sensorial. Então, por isso, e outros fatores, a birra é muito comum no autismo. Bom, um outro aspecto da interface diagnóstica entre o autismo e a desregulação do humor é que crianças com desregulação do humor, elas respondem com birra quando elas não são atendidas, então, quando elas são frustradas. Bom, isso remete a gente para a noção de um funcionamento autocentrado. Então, se sempre que eu não sou atendido, eu sou frustrado, é porque eu tenho uma pouca percepção do outro. E isso entra exatamente na falha da empatia, que, por sua vez, é um sintoma central do transtorno do espectro do autismo. Aí mostrando, de novo, uma imbricação, uma interface entre essas duas condições. Um aspecto importante também é que as birras constantes e a irritabilidade na desregulação do humor vai levar a uma dificuldade de interação social, porque ninguém suporta uma criança que fica fazendo birra o tempo inteiro, uma criança que é autocentrada, que só quer tudo do jeito dela, que responde exclusivamente à frustração. Então, isso vai gerar um isolamento. As outras crianças vão se afastar. E a dificuldade de interação social, por sua vez, e a exclusão social são sintomas do transtorno do espectro do autismo. Então, mais aí um ponto de interface entre as condições. Bom, contribui para as exclusões quando ocorre, a dificuldade na comunicação social. Esse sintoma contribui para que as exclusões, para que ocorram as exclusões diante de frustrações. Bom, isso gera o quê? Que a dificuldade de comunicação social é um sintoma central do TEA. Ana Paula Robato já mencionou que em várias condições em psiquiatria existe alteração da comunicação, então também a alteração, dificuldade de comunicação pode ser um sintoma associado na desregulação do humor. E aqui eu me remeto à fala inicial de Daniele, que falou sobre as exclusões do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, e quando a gente amplia muito o espectro, que a gente retira da necessidade do diagnóstico os sintomas de comportamento rígido e repetitivo, que a gente vai lá para o diagnóstico do DSM-4, de transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado, certamente uma criança com humor desregulado e com dificuldade de comunicação, ela vai se encaixar nisso que a gente chama de transtorno do espectro do autismo ampliado pelo diagnóstico do DSM-4. Agora, no DSM-5, algumas crianças, uma fatia pequena, mas algumas crianças que tinham diagnóstico no DSM-4 passam para outra condição diagnóstica exatamente por não ter um critério de comportamento rígido e repetitivo. Então, eu termino minha apresentação dizendo o seguinte, que na verdade, não dizendo, mas abrindo para discussão. Essa mesa da gente, fundamentalmente, é uma mesa que levanta problemas. A gente não apresenta solução, a gente apresenta problemas. O espectro da desregulação do humor é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é um sintoma característico do neurodesenvolvimento. Que pode, na primeira infância, ser confundido com o transtorno do espectro do autismo, por causa das dificuldades de interação social causadas pela grave desregulação do humor, sobretudo se associada a transtorno de linguagem, ou uma outra hipótese para a gente pensar é que se encaixa em uma definição mais ampla do transtorno do espectro do autismo, sem outra especificação, do DSM-4, ou fenótipo ampliado do autismo.
Então, eu termino aqui minha fala pensando que existe no autismo a crise comportamental, que é essa interface com a desregulação do humor, e existe a crise epilética, que vai ser o assunto que a Adriana Marta, que é neuropediatra, vai falar para a gente agora. Oi, boa tarde. Vou mudar bem o assunto agora, né, para convulsão. Eu sou a Adriana, neuropediatra, vou apresentar um pouquinho para vocês um quadro da epilepsia junto com o espectro do autismo. Não sei se vocês conseguem ver, né, deixa eu ver se está direitinho, porque eu acabo não vendo nada. Então, eu acho que fica um questionamento sempre muito grande sobre, será que existe a relação, né, entre epilepsia e autismo? Quais são os fatores que predispõem? Então, todo mundo, quando fala em epilepsia junto com autismo, sejam os terapeutas, sejam os pais, acabam ficando com muito medo, né? Será que vai apresentar crise, já que existe essa relação? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, o que a gente tem que estar atento, fugindo um pouquinho da parte comportamental, né? A gente vai ver o grupo de crianças com epilepsia na população geral, gira em torno de 2%. Se a gente for avaliar as crianças com TEA, 40% tem epilepsia. Então, já tem uma relação muito grande, assim como a situação inversa, né? Crianças com TEA na população geral, entre 13 a 17 anos, em torno de 18,5%, e em pacientes epiléticos, você tem uma prevalência de 37% de pacientes com espectro do autismo. Então, a gente tem tanto um caminho indo e voltando, né? Só dá para a gente ver com uma correlação, mas não dá para ter saber exatamente o que é que vai causar, né? Então, o que a gente tem que estar atento quando vai fazer uma suspeita de crise convulsiva? Os fatores de risco para a criança dentro do espectro do autismo que vai desenvolver epilepsia, né? 19%, você tem uma comparação de 19% em meninas e 11% em meninos. Então, as meninas, apesar do espectro do autismo ser mais prevalente nos meninos, quando a gente fala de crise convulsiva no grupo de espectro do autismo, as meninas têm uma prevalência maior. O histórico familiar de epilepsia, independente de ter histórico familiar ou não de autismo, mas o histórico familiar de epilepsia aumenta também a chance. Durante a história do espectro, né, o histórico de desenvolvimento da criança, a criança que tem regressão tem uma chance maior também de ter a crise convulsiva em relação às crianças que tiveram apenas assim, o atraso do desenvolvimento. O grau de comprometimento de linguagem, né, quanto maior o grau de comprometimento de linguagem é associado, e o grau de deficiência intelectual. Então, eu vou citar só alguns artigos que conseguiram chegar a essas conclusões. Esse artigo é um estudo transversal de 4 amostras de crianças com TEA, e eles avaliaram todos esses fatores, né, avaliaram o funcionamento adaptativo, o score cognitivo, e eles chegaram a uma conclusão que idade avançada para iniciar a crise, né, e deficiência intelectual, assim como déficit de funcionamento adaptativo, nas habilidades de linguagem, regressão, todos aqueles fatores que eu citei antes, eles estão associados à ocorrência de epilepsia, sendo que a idade e a capacidade cognitiva foram as variáveis independentemente associadas à epilepsia. Então, o score mais baixo, né, foi considerado o principal nas crianças com TEA, de funcionamento cognitivo. Esse outro artigo, ele foi comparando, uma meta-análise que foi comparando comparar os dois grupos, né, que tinham QI acima de 70 e abaixo de 70, são os grupos que, considerando que tem a deficiência intelectual e os que não tinham, mas ainda assim, a depender da gravidade, né, da deficiência intelectual sendo moderada grave, existia uma incidência maior de crise convulsiva desses pacientes. Então, são os pacientes que a gente fica mais atento. Isso questiona muito o que é que vai ocorrer. Será que a epilepsia vai causar o autismo vai causar epilepsia, se os dois são, né, embrincados? Esse estudo aqui é um estudo em ratos que eu achei bem interessante, que fala sobre a epileptogênese no cérebro imaturo. Então, quando existe, normalmente no cérebro imaturo, no período neonatal, os receptores GABA, eles fazem uma despolarização. Então, a gente tem uma função um pouco mais excitatória do que inibitória no início da vida, no neonatal. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Então, no início da vida, você tem um aumento da atividade excitatória e pouca atividade inibitória. Então,
é um cérebro que predispõe muito à atividade excitatória. E isso, diante de qualquer lesão, a gente tem esse período crítico, né, que você tem muita atividade excitatória. Então, nesse período, se existe uma lesão, como no caso desse artigo que mostrou o insulto neonatal por hipóxia em ratos, né, ele resultava a longo prazo em convulsões. Então, é um artigo, assim, um pouco mais detalhado da parte de bioquímica, mas vale a pena ver que, quando em minutos a dias você tem um insulto inicial, que de crise convulsivas, fazendo algumas lesões a curto prazo, mas a longo prazo existe uma reorganização da rede, uma gliose, levando a algumas alterações anatômicas. Então, é um estudo que já dá uma atenção maior que as crises convulsivas no período neonatal podem ter influência em deficiência intelectual, em sintomas do espectro do autismo. Então, ele pode sim interferir, sendo uma causa, né? E você tem a situação também que a epilepsia e autismo podem ter a mesma etiologia, tá? Quando a gente vai estudar as associações, a gente sabe, como a Ana Paula citou antes, existe um distúrbio de conectividade sináptica, tanto na epilepsia, como uma conectividade atípica no autismo. Então, existem uma série de genes que regulam a estabilidade dos neurônios, seja nas suas estruturas, no seu funcionamento, e esses genes são associados também com síndromes genéticas que cursam com autismo e com epilepsia. Eu sei que são muito, não vou destrinchar cada um desses genes, mas são os 3 principais grupos, né, que são genes relacionados com crescimento neuronal, formação de sinapse e neuroplasticidade. Então, tem alguns estudos que já mostram que sempre os genes que têm de risco para autismo regulam uma dessas vias. Aqui, vocês conseguem ver aqui uma fenda sináptica, né? Então, todos esses genes, quando forem estudar, tem muitos, né? Eu vou citar para vocês alguns que já se relacionam aqui com o quadro clínico de epilepsia e de autismo, né? A síndrome de Rett, Phelan-McDermott, tuberose, esclerose tuberosa, X frágil e Angelman. Então, são síndromes que cursam com uma chance maior de crise convulsiva e também com espectro do autismo, e todos são relacionados com funções na maturação neuronal. Então, existe uma hiperexcitabilidade do cérebro em desenvolvimento, mas se existir uma neuroplasticidade anormal nesse processo, pode levar à epilepsia, pode levar a déficit cognitivo, a quadro de autismo, e a epilepsia por si só pode também trazer uma alteração na neuroplasticidade, levando também a insulto a longo prazo, autismo e déficit cognitivo. Então, a gente tem 2 vias que possam estar relacionando as 2 situações clínicas. Aí fica sempre o questionamento, será que se tem sempre muito, muito comum as crises, será que eu vou pedir eletrocefalograma sempre, ver se tem crise, será que eu tenho que tratar se tiver alteração? Então, essa revisão sistemática, ela abordou, né, foi de 30 anos, então a gente tem vou citar aqui 2 artigos mais importantes, assim, há tantas crianças que têm eletrocefalograma, a gente pode ver um grupo de crianças sem histórico de convulsão e tem alterações, que tem descargas epileptiformes sem histórico de convulsões, né? Então, nesse estudo, ele conseguiu ver, assim, que essa comorbidade é muito significativa, que o eletro, que hoje a gente tenta fazer um eletro mais prolongado, aumenta a chance de a gente ter esses achados, mas que esse eletro, na verdade, a gente não vai ajudar mais para a gente identificar se existe uma patologia sobreposta. Por exemplo, na síndrome de Rett, pode ainda não ter crise convulsiva e vai ter descargas epileptiformes que são caracterizadas pela fase da síndrome de Rett. Então, tem que ter numa situação como Angelman também, a gente tem que ver se essas alterações eletrográficas fazem parte do quadro ou se é uma crise convulsiva realmente. Você pode ter apenas as descargas epiléticas. E tem uma situação que são as crianças que, fazendo vídeo EG, né, que mesmo com alterações, descargas epileptiformes no eletro, algumas delas não têm crise convulsiva, né, porque a gente faz o vídeo, faz a monitorização eletrográfica, e mesmo com alteração na monitorização eletrográfica, tem não apresentaram crises clínicas. Então, fica a gente naquela dúvida, vou tratar ou não vou tratar, né? Então, vou só citar algumas, tem 3 situações principais. Esse também é a continuação desse artigo, que eles viram alguns eventos, como
isso acontece muito até em situações de terapia, né, parada do olhar, hipertonia dos membros, algumas contrações musculares durante o sono, que na verdade são mioclonias, que não têm alterações, são movimentos que sugerem crises, mas que não têm alterações concomitantes no eletro, tá? Que é importante a gente definir a crise convulsiva se você tem a sintomatologia com alteração eletrográfica. Então, o que a Academia Americana de Neurologia e a Sociedade de Neurologia Infantil, né, americana, eles preconizam, né, que as indicações específicas para eletro, com privação de sono, incluam só quando a criança tiver convulsões clínicas, né, ou suspeita, né, de convulsão, ou histórico de regressão do desenvolvimento. Então, não sair fazendo o eletro para todas as crianças apenas com medo de ter crise convulsiva. Então, tem a linha que defende tratar as descargas epileptiformes, porque elas podem atrapalhar a cognição de curto prazo em humanos, podem levar a prejuízo, né, a longo prazo, e tem a linha que acho que não deve tratar, porque você pode ter riscos do próprio tratamento, que podem superar os benefícios, né, pode haver piora de algumas funções cognitivas com o uso anticonvulsivante, né, e a gente não sabe a longo prazo o que é que pode ter de impacto com o uso dessas medicações nas etiologias que possam ter do autismo, né, se é uma síndrome genética, às vezes pode atrapalhar mais ainda. Um outro questionamento também, durante um tempo, há uns 20 anos, acho que teve muito artigo relacionando uma melhora dos sintomas autísticos quando tratado da epilepsia. Eu estou um pouquinho perdida no tempo aqui, deixa eu acompanhar. Então, a gente tem 3 situações, né, tem o TEA dentro de uma síndrome genética, como eu citei antes, síndrome de Rett, o Angelman, tem aquela criança que pode ter o TEA sem uma etiologia definida, e tem uma encefalopatia epilética causando a regressão do desenvolvimento. Então, são 3 situações diferentes que às vezes podem se parecer, né, clinicamente, mas o tratamento fica sendo diferente. A encefalopatia epilética causando regressão do desenvolvimento, eu vou citar as 2 principais, né, síndrome de Landau-Kleffner, que a gente chama de afasia epilepsia adquirida. Então, a criança faz crise convulsiva e faz regressão de linguagem. Normalmente é uma idade um pouco mais à frente, não é naquele primeiro período de 2 anos que a gente vê as crianças desenvolvendo os sintomas do espectro do autismo, e são crises, são alterações que você vê a regressão de linguagem, e não de comportamental, como a gente vê nas crianças com o espectro do autismo. E outra questão é que essas crises, essa regressão da linguagem, ela precede as crises convulsivas, então isso atrapalha muito, porque se a criança começa a ter crise convulsiva, a gente desconfia mais facilmente de epilepsia. Mas nesse caso, a criança às vezes tem a regressão da linguagem meses antes da crise convulsiva. Muitas delas são tratadas como crianças dentro do espectro, e a gente acaba perdendo um tempo de tratamento que é crucial. Esses casos de encefalopatia epilética, elas são, assim, é muito importante que elas sejam tratadas como uma urgência mesmo, porque a encefalopatia epilética é um tipo de epilepsia que causa uma lesão neuronal, então a gente tem que correr para tratar, tá? Mas eu acho que o que chama mais a atenção do Landau-Kleffner é que é uma alteração muito de linguagem, não tanto comportamental. A síndrome de West, que já acontece mais nas crianças mais na primeira infância, mais lactentes, né? Então, as crianças é um quadro muito característico, a criança faz crise tipo espasmo e tem um eletroencefalograma bem característico. A criança com síndrome de West, ela pode desenvolver, assim, ela pode ter uma regressão de desenvolvimento, mas muitas já têm um diagnóstico de neuropatia prévia. E aproximadamente 30% evolui com déficit na comunicação social. São esses 2 principais. O que a gente tem que estar atento, né? Enquanto terapeuta, cuidador, ou médico. A gente fica na dúvida, né? O que é crise convulsiva? Todos os tipos de crise podem estar presentes, não existe um tipo mais comum. Pode haver crise focal, crise tônico-clônica, ausência. E eu acho que o mais difícil, e que leva muitas vezes a gente a fazer o eletroencefalograma, é a gente conseguir diferenciar algumas estereotipias de crise convulsiva. Às vezes realmente confunde. Essa parada do olhar é muito confundida, né? A criança faz um hiperfoco visual, para o olhar, olha para a parede durante um tempo, alguns segundos, e muitas vezes o terapeuta sinaliza, olha, está fazendo alguma crise de ausência, e quando a gente faz o eletro, mesmo prolongado, não é uma crise de ausência. O outro questionamento é se o uso de medicamentos para comportamento pode desencadear crises. Isso também é muito questionado.
Então, esse artigo aqui, ele fez uma meta-análise há muitos anos, né, e ele envolveu muitos pacientes, então não existiu um efeito significativo na descompensação de crises em pessoas que têm mesmo pessoas com eletrocefalograma alterado, para desencadear a convulsão com o uso do aripiprazol, risperidona, ziprasidona, não teve um efeito, então dá para a gente usar um pouco mais sem medo, né. E o que a gente tem que estar atento em relação à medicação é que alguns antiepiléticos podem realmente ter uma interação com alguns antipsicóticos. Então, os principais, carbamazepina pode diminuir o nível sérico da risperidona, então muitas vezes você tem que ter uma dose um pouquinho maior da risperidona quando está usando a carbamazepina, então essa interação, assim, é necessária. Às vezes a gente consegue usar um anticonvulsivante e o anticonvulsivante acaba melhorando alguns sintomas comportamentais, né, mas muitas vezes a gente tem que usar o antipsicótico e o anticonvulsivante, então tem que ter atenção se eles têm essa interação, mas a carbamazepina seria o principal mesmo, tá? Então, acho que falei bem rapidinho, porque eu estava com medo de passar o horário, dá para a gente discutir mais tempo, e aí vamos agora continuar a mesa com acho que agora vamos abrir para os questionamentos, né, abrir para as dúvidas. As questões que foram surgindo, né, surgiu uma polêmica aí em torno do diagnóstico precoce, né, então, assim, é inegável a necessidade de um diagnóstico das dificuldades no desenvolvimento o mais precoce possível. Isso é um consenso, a gente não vai regredir a um tempo e deixa o tempo passar, porque ainda não é. Não se trata disso. A questão é ampliar, ao mesmo tempo, de que alterações na primeira infância, elas precisam ser todas tratadas, né? Então, elas precisam ser reconhecidas e todas tratadas. O que a gente está vendo é que só é tratado se for autismo, porque autismo tem uma penetração maior no jurídico, enfim, um trabalho mais intenso de mídia e tudo mais, e isso pode estar levando também a um aumento de diagnósticos, porque se eu só consigo tratar se o meu nome tiver um CID de autismo, eu vou pedir ao neurologista, eu vou tentar até buscar convencer no relato, não estou falando de profissionais mais experientes, mas a gente tem um Brasil imenso, com desigualdade imensa, com locais, inclusive, que não tem profissionais especializados, né? Então, muito facilmente pode levar a um diagnóstico de autismo. Enquanto, por exemplo, quando Milena fala da questão da desregulação do humor, né, a medicação, né, Milena, então acho que eu trago essa questão, em termos medicamentosos, né, como é que é essa questão do transtorno de desregulação do humor. Então, eu vou fazer uma chamada geral aqui das questões. Tem essa que eu acho que poderia ser para a Milena responder, e eu vou aqui procurando outras questões, né? Enquanto você procura, eu respondo. Em relação ao tratamento, ao direcionamento do tratamento, Daniele, me parece que essa é a importância de nós conseguirmos uma especificação melhor em relação aos fenótipos. A gente poder hierarquizar quais são os sintomas que são mais demandantes, no sentido de conseguir promover uma melhor adaptação para essa criança. Então, a desregulação do humor, por exemplo, é um sintoma muito impactante. Uma criança que tem muita alteração sensorial também é um sintoma muito impactante. Então, enquanto a gente não conseguir melhorar a desregulação do humor, por exemplo, Laura não vai conseguir tratar ela. Ela não vai conseguir fazer a estimulação de fala. Você não vai conseguir atender essa criança desregulada. Então, se em relação ao tratamento, aí a gente precisa realmente fazer uso de medicação psiquiátrica, porque aí é um dos fenótipos que realmente há necessidade de uso de medicação, que a Adriana citou aí, o aripiprazol e a risperidona, que são as medicações que auxiliam em relação à desregulação do humor. Eu acho que vale a pena. Alguém perguntou se é válida a diferenciação entre autismo leve, moderado e severo. Aí talvez Ana Paula ou Adriana
podem se posicionar aí a respeito dessa questão. Eu preferia falar, não sei se foi pegando o gancho de Milena. A Adriana falou sobre tratamento de epilepsia nos casos de TEA. Milena falou sobre a necessidade de, então, compensar a criança que tem oscilações de humor e um transtorno de desregulação do humor. E aí eu falo também sobre o déficit de atenção, porque é sempre um questionamento. Como é que a gente vai manejar esses dois transtornos, já que, teoricamente, um psicoestimulante pode, inclusive, deixar a criança mais vulnerável para alterações de humor ou risco de crises convulsivas. Então, o que a gente sabe até o momento? Que a ciência mostra que a gente tem que, conseguindo observar que a criança, sim, tem os dois, tem a comorbidade, e aí a gente vai avaliar o que é mais impactante, e podemos lançar a mão de abordagens não farmacológicas para tentar controlar o déficit de atenção. No entanto, a gente sabe que os medicamentos usados nesse controle, eles são bastante eficazes, com um grande tamanho de efeito. Então, vale a pena, sim, mas a gente lançar a mão desses medicamentos, eles são seguros. O que precisamos ter é cautela, porque se numa criança com déficit de atenção, sem autismo, entrar com um psicoestimulante, isso em idade pequena, né, quando é liberado para usar a partir dos 6 anos, isso já pode determinar o aparecimento de muitos efeitos adversos. Então, com as crianças no espectro, isso é muito mais frequente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque pode estar dando um tiro no pé. Algumas crianças vão se adaptar muito bem, outras não vão se adaptar, porque vão ter os efeitos adversos, e aí a gente, pegando o que Milena disse, Laura, e as alterações sensoriais, quer dizer, esses são medicamentos que eles causam, o que eu brinco dizendo que são os tremeliques internos. Então, por fora está tudo bem, mas por dentro eles causam uma sensação que os pacientes descrevem para mim como muito desagradável, que eu chamo de tremeliques internos. Então, imagina uma criança que não sabe se expressar, que tem todas as sensibilidades à desregulação sensorial, que a Ana Marta, beijo Ana Marta, não pôde estar aqui para poder falar com a gente. Mas imagina isso, e eu ainda dou o medicamento que causa os tremeliques internos. Então, é complicado, mas o que eu diria, sim, pode ser usado, deve ser tentado, a gente só tem que ter essa cautela, e muitas vezes associar também medicamentos é um bom caminho para a gente obter um maior sucesso. Aí eu deixo para a Dri falar sobre os graus de autismo, digamos assim. Fala aí, Dri. Então, sempre na consulta se questiona muito sobre grau de autismo, né, e o grau do autismo sempre vai ser muito em função do prejuízo, né, da funcionalidade que essa criança tem. Então, normalmente, se a criança é averbal, não verbal, em geral, ela já é considerada como moderada, porque ela já não tem essa funcionalidade em questão relacionada com a linguagem. Mas eu acho que o principal, eu sempre na consulta, assim, a gente muitas vezes é exigida isso, assim, né, de perguntar sobre o grau de... Mas eu acho que o principal é o que vocês estão falando. Para mim, não há dúvida que se você pega o sintoma principal que traz a desregulação para essa criança, é onde você vai acertar. Então, muitas vezes, eu mando o paciente para a Daniela, ela olha o paciente e fala, não, esse aqui é para Ana Marta, porque enquanto não melhorar o sensorial, meu psicológico não vai adiantar nada, eu não vou conseguir trabalhar. Então, se a gente vai no ponto de trabalhar aquilo que mais traz prejuízo para essa criança, ela vai conseguir ter mais funcionalidade e ganhar em todo o resto, na linguagem, nas atividades da vida diária, e aí entra a medicação como, assim, um apoio para a gente conseguir chegar mais facilmente. Então, eu posso passar uma medicação porque eu acho que a criança não está bem, e a terapeuta vai dizer para mim, Adriana, não precisa. Fala, tudo bem, não precisa na sua terapia, porque você tem controle dessa criança, mas em casa ela não tem. Então, vamos tentar, ou o contrário, né? Então, a criança, assim, não, primeiro a gente tem que regular o sensorial dessa criança, manda para a terapeuta ocupacional. Só que, às vezes, ela não consegue nem trabalhar essa criança, porque a criança tem um grau de irritabilidade tão grande que, às vezes, eu tenho que entrar com a medicação inicialmente, né? A gente nunca quer a medicação
logo de cara, a gente quer que trabalhe primeiro terapia, sempre, mas, então, você saber, assim, manejar, então, o que está trazendo mais prejuízo? Se a criança tem uma apraxia de fala, e eu tentar trabalhar qualquer outra questão, o que mais está trazendo irritabilidade é aquilo, então eu tenho que trabalhar primeiro a parte da motricidade. Então, para mim, sempre o principal, mais importante do que identificar se é leve, moderado ou grave, é identificar qual sintoma traz mais prejuízo para essa criança e para que eu vou direcionar. Nossa, tem um helicóptero aqui passando. Mas e é importante a gente também saber isso, de qual o que vai ser principal, porque muitas vezes o que eu vejo é que, assim, eu tenho que fazer tudo. Ai, doutora, eu quero 2 horas de psicopedagogia, 2 horas de terapia, 2 horas disso, 2 horas daquilo, e a criança não tem tempo nem do ócio, ela não tem tempo nem de brincar. Então, é melhor a gente direcionar para o profissional ou as profissionais que vão fazer o tratamento do sintoma que está trazendo mais prejuízo, né, e deixar as crianças também com tempo livre, né, porque o que eu vejo é que está um excesso muito grande, enfim, acho que era isso. Eu só queria fazer uma observação e depois passar para a Laura concluir, porque tem uma questão aqui que eu acho importante para a Laura desenvolver, que as coisas nunca estão tão separadas, né, por exemplo, a questão sensorial nunca está desvinculada do emocional. Então, a gente não pode trabalhar só o TO no sensorial, porque tem todo um aspecto de como a criança vai lidar com aquele emocional diante do sensorial, como a família vai lidar com isso, vai significar, vai entrar, inclusive, como condutas, e aí a questão comportamental, e aí a questão de toda a socialização, a adaptação, tudo isso é uma interface. Então, em geral, a gente precisa de uma equipe bem integrada, de um profissional que tenha uma formação mais ampliada, que consiga enxergar as interfaces e as associações do que é necessário para cada criança em cada momento, né? Mas isso é o nosso desafio, é ampliar as capacitações das equipes, para não trazer tratamentos padrões, modelos para serem aplicados sempre do mesmo jeito para todas as crianças, um custo enorme, uma carga horária desse tamanho para tudo, não é viável para todas as crianças, e nem todas elas precisam. Agora, tem algumas crianças, sim, que não verbais, com déficit cognitivo, ou crianças que têm uma dificuldade muito grande na imitação, no engajamento, que elas vão precisar de um tratamento intensivo, e isso tem que ser disponibilizado para elas, né? Outras vão precisar de terapias comportamentais, porque elas têm uma limitação muito grande, a família tem limitação e ela tem um prejuízo enorme. Então, a gente tem que ter uma abertura e uma condição de avaliar cada caso em cada momento. Eu queria só pontuar que a gente está, quando alguém perguntou aqui sobre a pesquisa, que grupo de pesquisa é esse, na verdade, a gente é um grupo de profissionais que se alinha porque trabalha com o mesmo tipo de clientela e trabalha juntos há muitos anos, e a gente tem parceria, tanto no Labirinto, na Faculdade Baiana de Medicina, com algumas das pessoas de lá, quanto da UFBA. Nesse momento, a gente está iniciando uma pesquisa sobre perfil de autismo leve, e para isso não é nenhuma questão de preconceito, só pega os leves, não pega os graves, é uma questão de que a gente precisa organizar dentro do espectro do autismo, caracterizar uma população mais definida, justamente para poder afinar isso, né? O que é esse autismo leve? Né? Então, tem uma definição que é um QI acima de 70, que é ser verbal, mas também tem essas comorbidades e essas associações que a gente precisa melhor entender, até para saber se é autismo mesmo, né? Então, eu queria que Laura fechasse aí, e a gente está concluindo, com uma questão que fica para muitas famílias. As questões de linguagem, impacto na aprendizagem e como favorecer isso, né? Bom, impactam de forma bastante relevante, inclusive. Até porque eu aprendo a partir de conceitos, eu aprendo a partir da interação. O viés educacional atualmente é um viés construtivista. Ele trabalha, na verdade, no processo de construção desse conhecimento, experimentação desse conhecimento. Então, uma criança que tem uma dificuldade de compreensão é uma criança que muito provavelmente vai ter uma dificuldade de aprendizagem. Uma criança que tem um repertório verbal restrito é uma criança que vai ter menos possibilidades de aproveitar este núcleo interacional de construção de conhecimento para poder seguir um processo de aprendizado. E isso eu estou falando para um contexto que pode ser, né, um contexto de uma criança que fala pouco até uma criança que fala de forma fluente e de forma funcional para situações do dia a dia, contudo, na hora que ela precisa organizar as ideias para uma produção de texto,
interpretar um texto um pouco mais reflexivo, dar uma opinião, inferir sobre contextos, significados que não estão tão explícitos, estão significados implícitos. Então, a partir da escolarização formal, do processo de alfabetização, essa criança ela é demandada a ter um uso linguístico muito forte por pelo menos 4 horas do dia dela. Então, são crianças, dentro do contexto escolar, precisam de um olhar muito diferenciado, um afinamento com a escola para essa percepção, no sentido não só de estabelecer estratégias de adaptação curricular ou de adaptação de avaliações, mas também estratégias de favorecimento de aprendizado. Então, acho que o distanciamento não está na situação avaliativa, mas sim em como oportunizar aprendizados. E eu acho que esse é um viés que a gente precisa olhar com cuidado para quando essa criança está dentro do universo da escola regular. E aí é uma aproximação muito maior da equipe com a escola. E o que eu sinto muitas vezes é que a escola quer receber a orientação. Ela recebe a orientação, ela não tem a sistemática de analisar sobre outras etapas. Então, é importante se construir núcleos de inclusão dentro da escola, é importante ter momentos para discutir com a equipe, é importante ter um processo que não é só inicial. Às vezes a gente vê, ok, recebo uma criança de inclusão, vamos adaptar as avaliações. Bom, adaptamos as avaliações e pronto, some, não existe mais um processo de intersecção e ela vai caminhar pelo processo acadêmico todo com algum nível de dificuldade, porque a linguagem tem um impacto em todas as esferas do processo de aprendizado. E aí, agora eu termino, Dani? Eu só queria que a pessoa colocasse ali o meu e-mail para quem tiver alguma criança que mora em Salvador, que é a pesquisa sendo feita na cidade de Salvador, que mora em Salvador, de 6 a 18 anos, com perfil de autismo leve, e para se cadastrar, basta mandar um e-mail para danielebw@hotmail.com. Aí eu peço que Natália coloque aí na tela esse e-mail, Daniele, com S no final, bw@hotmail.com. E também falar de que a escala Labirinto foi validada para a idade de 2 a 4 anos, num projeto conjunto com a Faculdade a Baiana de Medicina, né, com todos nós que participamos um pouco, e que essas capacitações estão sendo disponibilizadas pela própria Faculdade Baiana de Medicina. Milena tem sido a responsável por produzir toda essa capacitação e divulgar. Então, para os interessados, também existe essa avaliação diagnóstica de autismo, 2 a 4 anos, já validada e já disponível para os profissionais, tá? Então, um grande agradecimento e uma boa tarde a todos.